Olá, bem-vinda aos Ciclos e Conexões. Somos três vozes. Três histórias. E infinitas possibilidades. Aqui nós falamos sobre vida, mulher, transformação e tudo que nos conecta. E na conversa de hoje, nós vamos dar 9 dicas para o autocuidado. Prepare-se para se inspirar, refletir e se reconhecer em cada ciclo. Vamos juntas? Então, vou começar com o que eu faço logo quando eu acordo e vou para o banheiro, né? Eu tenho um raspador de língua. Então, existe de cobre, o meu é de inox. O meu é inox também. Inox, é. Então, o ato assim de raspar a língua, porque, né, não é a mesma coisa que tu escovar com a escova. Ele remove, elimina as bactérias, os mau hálito, o resto de comida, e também ajuda na digestão, né? Então, durante a noite a gente vai acumulando essas toxinas que ficam ali em cima da nossa língua e você vê como é incrível, assim, como dar uma limpada, para depois daí sim você escovar o dente ou ir para o seu desjejum. O que eu faço a primeira coisa quando eu acordo é abrir a janela assim para ver a claridade do dia. Também é algo que já foi comprovado assim que quando você é como se você despertasse e ao invés de só ficar no escuro fazendo as coisas, então a luz, quando ela entra no olhar, nos olhos, ela tem benefícios para despertar durante o dia. E algo que foi bem inusitado esse ano, né? Pela primeira vez na minha vida, aos 39 anos, eu, eu comecei a usar produtos para a pele e para o cabelo. Eu tenho toda uma rotina de skincare à noite antes de dormir. Óbvio que eu uso os produtos da Navy, não tem nenhum componente que possa agredir e tal, né? E são super naturais. Então, à noite eu tenho skincare antes de dormir, tanto para a pele quanto para o cabelo. E logo quando eu acordo, de novo, né? Eu removo ainda os produtos que não foram absorvidos. E é muito engraçado porque eu nunca me imaginei na vida usando qualquer tipo de produto, porque, né, durante 38 anos eu não usava nada, nada. E é legal criar esse ritual também, porque eu acredito que isso ajuda o nosso cérebro a entender, né? Estou indo dormir ou estou acordando, né? Outra coisa que eu costumo fazer, e isso também vai ao longo dos dias, ao longo do dia, não só de manhã, é algumas respirações conscientes, assim, percebendo o ar entrando, percebendo o meu peito, meu abdômen subindo, depois relaxando. Isso, às vezes, fazendo alguma outra coisa junto, mas de preferência umas 3 vezes, assim, só fazendo isso, né? Logo que eu acordo, principalmente, mas ao longo do dia, assim, também para dar aquela acalmada, né? Porque às vezes a gente tende a segurar a respiração e para fazer as coisas mais rápido, né? E fica em apneia, às vezes nem percebe. Então, a respiração consciente, ela ajuda a dar essa liberada, assim. A Dana falou que ela faz a respiração consciente. Eu, quando eu tô assim, me sentindo insegura ou que algo tá, parece acontecendo errado, assim, eu me concentro e faço uma oração. Acho que também, assim, é algo que eu me sinto protegida e é como se, tipo, agora vai dar certo. E que eu faço todos os dias, que pode parecer assim bem simplista, né? É aterramento, que é colocar os pés descalços na terra para justamente descarregar, né? A gente fica todos os dias no computador ou no celular e aquilo ali vai energizando, né? E tem alguns dias que são mais potentes, principalmente os dias mais secos, que tem essa energia eletrostática que a gente encosta nas coisas e leva o choquinho. Então a gente precisa descarregar toda essa energia eletrostática que fica no nosso corpo. Então, todos os dias eu chego do trabalho, eu tiro o calçado, e aí da minha garagem até a minha casa dá uns 15 metros mais ou menos, e aí eu venho andando devagar, descalço pela grama. Às vezes se eu tenho tempo, eu fico parada ali uns 5 minutos com os pés no chão, e nos finais de semana eu deito. Eu deito no chão o máximo de pele possível encostada na grama.
Não, e esse exemplo que a Ana trouxe, agora faz um tempo eu comecei a jogar beach tênis, e aí uma amiga do beach tênis, ela falou assim, meu, antes quando eu não jogava beach tênis, eu vivia levando choque nas coisas, e agora porque o beach tênis tem que ficar descalço, eu não levo mais choque, e aí a gente tinha ficado 1 ou 2 semanas sem jogar, e ela falou assim, preciso de novo colocar o pé aqui, jogar beach tênis para descarregar, então, tipo, como tem um benefício, assim, E aí, e não só o benefício do levar o choquinho, isso é o palpável, né? O que é o que a gente vê. Mas nós não fomos feitos, né? Lembrando que a gente está na vida moderna, mas a gente é um corpo de caverna. E nós não fomos feitos para ficar de calçado o tempo inteiro. A gente precisa botar a mão, botar os pés na terra. Esse é o nosso natural, né? E hoje a gente vê que tem pessoas que às vezes passam anos sem encostar o pé e a mão na terra. E a gente poderia prevenir muitos problemas, digamos assim, isso, inflamações, de resfriados, né, de baixa imunidade, fazendo esse aterramento. A minha outra dica é beber muita água. Então, eu criei esse hábito, mas nem sempre foi assim. E a minha dica é estar sempre com água por perto, acessível, te lembrando, né? Tem gente que coloca um bip no celular, mas tendo uma garrafinha sempre por perto, na bolsa, carregar aqueles copos reutilizáveis, né, ecológicos, porque depois se torna um hábito. E hoje, se eu fico, por exemplo, 20, 30 minutos sem tomar um pouquinho de água, eu já sinto assim a minha boca seca. E de que forma, né, tomar água? Não pegar e golão, 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 e tomando aos pouquinhos, né? Outro dia eu vi um vídeo, uma moça pegou uma esponja, essas de lavar louça, e ela deu um exemplo de como é o nosso corpo também com a absorção da água, né? Então, se você for jogando na esponja um pouquinho de água, daqui a pouco mais um pouquinho, a esponja ela vai absorvendo aquela água. Se você pegar um copo de uma vez só, derrubar em cima da esponja, vai cair tudo para fora. Você vê que ela quase não absorve. Então, é a mesma coisa o nosso corpo, né? Tomar de golinho em golinho. muito legal. E eu, quando vou dormir, né, sempre à noite eu agradeço, né, eu faço 3 agradecimentos. Tinha uma época que eu escrevia, mas agora eu já criei o hábito de eu deito na cama e daí eu mentalizo os agradecimentos, assim, isso ajuda para, né, a gente já comentou em outros vídeos, assim, mas ajuda para trazer, assim, tipo, uma sensação de bem-estar. E a minha última dica, a nossa, né? Nossa última dica é comer devagar. Eu como muito devagar há muitos anos, mesmo até antes de se falar dos benefícios de comer, né? Mastigando bem o alimento e engolindo ele o mais pastoso possível. Então, normalmente as pessoas que almoçam comigo, eu sempre sou a última, sempre. Né? E eu sempre acho que todo mundo come muito rápido. Essa consciência do ato de você mastigar o alimento e jogar ele para o estômago, né, o mais diluído possível, né, com toda a nossa saliva, faz com que o nosso processo digestivo ele seja muito melhor. É claro que no meu caso, né, foi intuitivo. Eu sempre tive problemas de digestão, né, por causa da doença celíaca e tal. Então eu meio que percebi que quanto mais devagar eu comia, melhor eu me sentia depois. E aí isso, só que eu fui meio que estendendo, né? Então hoje eu cheguei num ponto assim que da minha velocidade de alimentação. Mas comparado às outras pessoas, eu acho que todo mundo parece que passa fome, assim. E a questão da saciedade, né? Porque, se eu não me engano, leva de 15 a 20 minutos para o cérebro entender que você comeu. E às vezes em 15, 20 minutos tu já comeu 2, 3 pratadas e a sobremesa. Sendo que talvez se tu tivesse ido numa velocidade, como a Ana falou, mas mastigar, reduzir entre uma colherada e outra, talvez já teria sido suficiente o primeiro prato, né? Eu raramente, nossa, nem sei. Na verdade, eu acho que eu nem lembro a última vez que eu comi sobremesa. Porque daí, como eu como bem devagar, né, não tem espaço para comer o doce. Olha, eu brinco que eu tenho 2 estômagos, tá? Um pro salgado, um pro doce, mas isso é conversa para outro vídeo.
claro, né, a gente está dando essas dicas aqui, formas que nós encontramos de autocuidado, mas são só 3 itens, né, da vida de cada uma, porque o autocuidado também, ele é subjetivo, né, o que eu acho que é autocuidado, né, talvez a Vivi e a Danusa não concordem com algumas coisas, então tem mulheres que definem autocuidado apenas na parte estética, tem mulheres que definem autocuidado nessa parte mental. E eu acho que o autocuidado, ele é um mix dos 3, né? E claro que a gente falando dessa forma aqui parece um pouco simplista, mas o que a gente quer mostrar para vocês é que é possível você ter alguns minutinhos de autocuidado no dia sem grandes mudanças, né, na rotina. Porque uma das coisas que a gente estava conversando é justamente essa coisa várias tarefas de 5 minutos que quando você vê, passou horas, né? E não é essa a ideia, né? A gente meio que enxugar também as nossas micro tarefas. Perfeito, eu acho que quem quiser também comentar o que que você faz aí, que você sente que contribui para o seu autocuidado, a gente vai gostar de saber. Porque além de quem comenta, né, é bom para as pessoas que chegam no vídeo também lerem os comentários, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, curte nosso vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!